E agora sim, bom dia, exato. Vamos começar em oração, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por este dia. Estamos tão gratos por estar aqui, com a oportunidade para encorajar uns aos outros e para ouvir mais de Ti, da Tua Palavra. Senhor, nós oramos que possas falar conosco em poder, que nós possamos ouvir e que possamos ser transformados. Nós precisamos de Ti, precisamos de crescer em Ti, precisamos de aprender melhor como agarrar a Cristo, confiar em Cristo, olhando para o Seu amor para conosco. Então, Senhor, esteja conosco. Nós pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém. Quando Phil Nicholson regressou a Taiwan, depois de uma visita à Austrália, nem os seus amigos, nem familiares estavam no aeroporto para o receber. Apenas um grupo de pessoas de ar muito sério, equipadas com roupa de proteção. Eles conduziram-no para uma sala e na sala ele foi pulverizado com desinfectante antes de ser escoltado por um transporte especial para um sítio que seria a sua nova casa durante os próximos 14 dias. Bem, foram 2 semanas bastante difíceis para ele, porque ele não podia sair de casa, não era permitido, e também ele não podia receber visitas, não era permitido. A polícia foi lá para verificar que ele estava a cumprir as regras, mas eles não queriam entrar. Eles ficaram à distância, à porta, apenas a ver para esta pessoa, que, na sua opinião, era uma ameaça para eles e uma ameaça para a sociedade em geral. Até o seu amigo e colega, que também vivia ali, apenas foi lá para deixar comida à porta, não tocou a campainha, recusou-se de entrar, ficou à distância e também recusou-se a ficar com o dinheiro para pagar pela comida, porque o dinheiro se calhar podia infectá-lo. Ou seja, Phil tinha-se tornado um pária, alguém que era visto como impuro pelas pessoas que o rodeavam, alguém que devia ser excluída da sua comunidade. Porquê? Porquê? Porque era o ano 2021 e 2021 era o ano de Covid. Desculpa, há vários anos de Covid, mas esse foi um dos anos de Covid-19. E ainda ela estava a tentar controlar tudo, não é? E gerir bem esta pandemia. Bem, não sei se vocês conseguem lembrar, não sei quando foi a última vez que vocês pensaram na pandemia de Covid-19, não é? Parece que já está no passado, tipo um pesadelo que não queremos lembrar, aquela época, não é? Confinados em casa. Foi uma época bastante difícil, não é? Assim que tu testavas positivo, quem testou positivo uma vez, pelo menos, durante a época de Covid? Olá, pessoas ou muito resilientes aqui, ou pessoas que simplesmente não queriam fazer teste. Tudo bem? Lembra aquela coisa que tu colocaste na nariz e tipo, Foi horrível, foi horrível. Mas assim que testavas positivo, ou tinhas contacto com alguém que testava positivo, já está. Já está, para 10 dias ou 14 dias, dependendo de quando aconteceu, não é? Tu serias, não ias ser bem-vindo em lado nenhum, mas precisavas de ficar em confinamento, incapaz de viver as interações humanas do nosso dia-a-dia, não é? As interações que servem como a base de qualquer sociedade funcional. E, além disso, as pessoas olharam para ti como uma ameaça. Tu agora és uma ameaça para elas e para a sociedade, não é? Então, não é de admirar que Phil Nicholson tenha descrito a sua experiência como algo que não era apenas um incômodo físico, mas também um fardo psicológico de exclusão, rejeição e sentimento de indignidade. Bem, hoje nós estamos de volta ao Evangelho de Lucas, uma das biografias que foi escrita sobre a vida de Jesus. E vamos olhar para 2 eventos em particular. Um envolver um homem cheio de lepra e outro, um paralítico. Ambos eram claramente vistos e tratados como párias na sua sociedade. Mas porquê? Porquê? Vamos considerar primeiro o homem com lepra. Hoje em dia nós não falamos muito sobre lepra, não é? Em Portugal não se fala muito sobre lepra. Mas no mundo antigo, eles conheciam a lepra muito bem e recuavam com horror. Pois a lepra é uma infecção bacteriana
que pode permanecer dormente por mais ou menos até 20 anos. Ou seja, tu pode ter lepra durante 20 anos sem sintomas nenhuns. Até 20 anos. Mas, uma vez os sintomas manifestaram, pode causar desfiguração severa e até a morte. Embora muitas vezes comece apenas com algumas manchas pálidas e doloridas na pele, em vários sítios diferentes, elas podem rapidamente transformar-se em úlceras abertas que perdem a sensibilidade à temperatura ou à dor, à medida que os nervos são atacados e destruídos ou danificados. Então, segundo muitos especialistas, é isso que torna a lepra tão perigosa, porque essencialmente anula as defesas naturais do corpo. Ou seja, se calhar tu não vais sentir, especialmente nas extremidades do corpo, então os dedos, ou os dedos dos pés também, vais começar a perder a sensação, ou seja, não vais sentir nada. Significa que enquanto a lepra avança, ou seja, o mão tu vais deixar de sentir muito bem, vai ficar cada vez mais encolhido, assim, e levando a infecções que acabam por não ser reparados. As pessoas não reparam que elas de facto têm um problema, têm uma ferida, depois infecção, e depois resulta na perda de vários dedos. De facto, houve um caso que eu estava a ler sobre isso ontem, parece muito mau. Ratos conseguiram roer o dedo todo de uma pessoa enquanto esta pessoa dormia, sem ele sentisse nada. É muito mau. É muito mau mesmo. Não pesquise isso no Google, mas é verdade. É um facto, está bem? Mas não acredita, vocês não querem pesquisar. Então, a lepra é uma doença horrível. Mas hoje em dia é uma doença horrível. Hoje em dia há drogas que podem ajudar e curar. Há 2000 anos não houve essas drogas. Ou seja, é uma coisa incurável naquela época. Também é contagioso, ou seja, exige bastante contacto para transmitir a lepra de uma pessoa para outra, mas mesmo assim é possível e é contagioso. É por isso que no Antigo Testamento houve várias regras, não é? Ou seja, as pessoas com lepra, elas precisavam de viver fora da cidade. Se calhar tipo em Eiras ou por aí, não é? Um lugar seguro. Não, mais fora, mais longe. Ou seja, num campo separado, onde habitava apenas pessoas com lepra. Eles eram proibidos de entrar no templo ou tabernáculo para adorar o Senhor. Eles não podiam. Também, ou seja, eles eram vistos como pessoas afastadas da vida social e religiosa da sua comunidade. Um antigo rabino aparentemente disse: "Quando vejo leprosos, atiro pedras para que não se aproximem de mim." Homem simpático, aquele rabino, não é? Homem simpático. Atiro pedras para que não se aproximem de mim. Porquê? Porque eles eram cerimonialmente impuros. E eles representavam uma ameaça para os outros. Então, estão a ver, o isolamento social, desfiguração física e o abandono espiritual eram tudo o que uma pessoa com lepra alguma vez ia conhecer. Conseguem imaginar viver assim? Teria sido muito, muito difícil. Mas então o paralítico. Bem, as coisas para ele não eram muito melhores. Pois, em primeiro lugar, a sua situação financeira seria muito insegura, porque ele não podia trabalhar por si próprio e segurança social ainda não existia. Então ele seria obrigado a mendigar. Em segundo lugar, ele seria visto como uma pessoa de valor inferior, alguém que provavelmente estava sob a maldição dos deuses. Até a sua própria família podia recusar de cuidar dele. Também, em terceiro lugar, eles iam viver uma vida extremamente vulnerável. Ou seja, não houve cadeiras de rodas, não é? Não houve elevadores para ajudar. E também nós sabemos que crianças deficientes, naquela época, na época dos romanos, eram muitas vezes mortos. Ou seja, abandonados e mortos. Aqueles que chegaram à idade adulta eram muitas vezes escravizados. Quarto lugar, tal como o leproso, o paralítico viveria sem qualquer esperança para o futuro, porque nada ia mudar. Não houve cura. Ele ia ficar assim o resto da sua vida. Ele iria ser visto como um pária social, gozado por muitos, ignorados por outros.
Então estão a ver, há 2000 anos, a vida de um paralítico e a vida de um leproso não eram assim tão diferentes. Ambas as suas vidas eram estáveis, incertas, sem esperança. Mas é precisamente isso que torna estes dois eventos que nós lemos agora tão espantosos. Tão espantosos. Por causa da maneira que Jesus os tratava. Ou seja, hoje vamos ver 3 coisas. A primeira coisa é muito mais longa também. E a segunda e terceira são mais curtas. Mas vamos ver 3 coisas. A primeira coisa que vamos ver é a compaixão de Jesus para ajudar os necessitados. Depois vamos ver o poder de Jesus para purificar os impuros. E depois vamos ver a autoridade de Jesus para perdoar os pecadores. Então, primeiro, a compaixão de Jesus para ajudar os necessitados. A compaixão de Jesus para ajudar os necessitados. Versículo 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, Jesus, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ou seja, tendo em conta tudo o que eu acabei de dizer sobre pessoas com lepra, okay, a pergunta é, por que este homem teve tanta coragem e ousadia para sair da sua casa e da zona dos leprosos para ir à cidade? Porque a cidade não era um lugar seguro para ele. Era um lugar onde a exclusão que ele sentia como leproso ia ser multiplicado por 1000. Depois, enquanto ele caminhava pelas ruas, ele via as pessoas olharem para ele com medo e revolta. Ele ouvia as janelas a serem fechadas e os portos a baterem. Algumas pessoas que pararam à sua frente ao reparar a sua presença. Outros viravam-se e afastaram-se rapidamente na direção oposta. E outros que ela gritava insultos para ele. Leproso, impuro, não te queremos aqui. Tu não és bem-vindo. Vai-te embora. Vai-te embora. És uma ameaça para todos. Então, tendo em conta tudo isto, por que ele veio à cidade? O mesmo pode ser dito do paralítico, não é? Versículo 18. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado e desceram no leito, por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Ou seja, porque o paralítico tinha tanta coragem para pedir aos seus amigos, não apenas para ir ter com Jesus, mas até para subir aquelas escadas, ficar no telhado, não é? Destruir o telhado de casa e depois descer até Jesus. Ou seja, isso exige bastante coragem para fazer isso, para destruir a casa de alguém, não é? Exige bastante coragem. E ele não sabia o que depois ia acontecer. Se os discípulos de Jesus iam expulsá-lo, se a multidão ia começar a ralhar contra ele, se Jesus ia ignorá-lo, ele não sabia. Ou seja, por que ambos, o leproso, o paralítico, arriscaram tanto, sendo pares sociais e religiosos? Resposta? Porque eles estavam desesperados. Desesperados. Eles não tinham mais onde para ir. Eles acreditavam que Jesus era capaz de ajudá-los. Versículo 12, mais uma vez. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, isso é o leproso, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Deve ter sido uma imagem bastante desesperada, não é? Como este homem desfigurado, com o rosto cheio de manchas e com o corpo deformado, a curvar perante Jesus e a pedir ajuda. Porque tal como o paralítico, ele sabia que ele não tinha nada que ele pudesse oferecer a Jesus em troca. Ele não tinha dinheiro, ou poder, ou encanto, nada. Apenas a sua fé em Jesus. A sua confiança que Jesus podia o ajudar. Mas a questão era, será que Jesus queria ajudar? Será que Jesus ia ajudar?
A resposta a esta pergunta é bastante importante. Porque, embora nenhum de nós seja um leproso fisicamente, a Bíblia é claro que nós, de facto, somos leprosos espiritualmente. Todos nós nascemos com uma doença mortal que infectou todo o nosso ser, o nosso coração, a nossa consciência, a nossa mente, ou seja, tudo sobre nós. Como diz um autor, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não há nada são em nós, apenas feridas, contusões e chagas putrulentes. Ou seja, todos nós temos uma doença que é feia, desfigurante, contaminante, alienante, incurável. Uma doença que a Bíblia chama pecado. Pecado. O pecado que é uma atitude de rebelião contra o Deus que nos criou para viver em relacionamento com Ele. Pecado que é uma doença que separa-nos de Deus e que lentamente, mas seguramente, está a nos matar. O pecado, esta doença que está a colocar-nos numa situação bastante preocupante e desesperada. Foi interessante como o Priscila começou a reunião hoje, não é? Fala sobre Adolf Eichmann. Eu estava, enquanto estavas depois de falar sobre isso, eu fui pesquisar só para lembrar da situação, para não dizer não. Mas foi interessante, ou seja, naquele tribunal em que Eichmann estava, ou seja, houve um judeu que também estava lá e deu testemunho, não é, contra Adolf Eichmann. E ele estava a olhar para Adolf Eichmann e ele ficou bastante surpreendido. Depois houve uma entrevista e a pergunta foi feita, então como é que era possível que um homem como Adolf Eichmann poderia fazer o que ele fez, ou seja, ser responsável por matar tantos milhares e milhares e milhões de judeus? Ele era um monstro? Ele era um homem maluco? Ou ele era ainda mais assustador? Ele era normal? E a resposta deste judeu, Dinur, ele disse, de facto, quando eu estava a olhar para ele, eu fiquei com medo. Porque eu vi nele que, de facto, eu era capaz de fazer exatamente a mesma coisa. Eu sou capaz de agir como ele. Eichmann está em todos nós. Ou seja, ele não está a dizer que todos nós somos tão maus como ele, mas ele está a dizer que, no fundo, o problema que Eichmann teve, o problema do maldade, do pecado, isso está em todos nós. Todos nós. E se nós pensamos que nós somos melhores e olhamos para aquele pecado e dizemos, olha, eu não sou capaz de fazer isso. Não sou capaz. A Bíblia diz que temos um problema. Não entendemos bem o nosso pecado. A profundidade do problema que nós temos. Bem, eu não sei como é que tu estás a sentir esta manhã. Mas se forem como eu, ao pensarem na semana que passou, ou se calhar ao pensarem de hoje de manhã, ou ontem à noite, sabem que há coisas que fizeram e não fizerem dos quais têm vergonha. Palavras ditas com raiva, sem paciência. Pensamentos que se agarraram à amargura e rancor, em vez de perdoar. A arrogância que nós mostramos para com as outras pessoas, a falta de bondade e o nosso egoísmo para com aqueles com quem nós vivemos. O mau humor, o espírito de sempre queixar sobre tudo e mais alguma coisa, sem gratidão nos nossos corações por tudo que Deus nos fez. A falta de fé e confiança no Deus que nós dizemos que servimos. A falta da vontade de ouvir a sua palavra diariamente. A preguiça de orar. A apatia de viver para Jesus no nosso dia a dia. A luta contra o pecado. Sim, ou seja, há muitas razões pelas quais nós podemos sentir-nos longe do Senhor esta manhã, com vergonha. Porque falhamos. Claro que nós falhamos. Mas dado o nosso estado desesperado perante o nosso pecado, volto a fazer a pergunta, tal como o leproso. Será que Jesus quer ajudar? Sim, nós sabemos que Jesus consegue ajudar. Será que Ele quer ajudar?
mesmo com a nossa maldade, mesmo com o pecado que nós sempre estamos a fazer. Versículo 13. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Amigos, conseguem ver a compaixão de Jesus aqui? Ele poderia ter curado o leproso assim, não é? Como uma palavra, ou seja, já está. Mas ele escolheu estender a sua mão para tocar o leproso. Tocar o intocável. E ao fazê-lo, ele demonstrou o seu amor abundante, a sua ternura sem limites, a sua compaixão para com os desamparados, os desesperados, os necessitados. Porque Jesus está infinitamente disposto a fazer o bem àqueles que se vêm até Ele de mãos vazias e colocam a sua confiança nele. A Bíblia diz que Jesus veio para os fortes e corajosos e fiéis. Não. A Bíblia diz que Ele veio para os fracos, os cansados, os sobrecarregados, os pecadores. Que Jesus não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida de fumega. E que o que vem a Jesus, de modo nenhum o lançará fora. De modo nenhum. Esta é uma boa notícia para nós. É a melhor notícia. É por isso que Jesus não ignorou o leproso ou mandou embora o paralítico? Claro que não, porque mesmo que ele não quisesse ganhar a reputação de apenas alguém que faz milagres, mesmo assim, ele mostrou compaixão para aqueles que vieram ter com ele. Sempre, em todas as ocasiões na Bíblia, sempre que alguém pede ajuda a Jesus, ele ajuda. Sempre. Por isso, deixa-me perguntar-te o seguinte: será que alguma vez tu vieste até Jesus em humildade e fé, pedindo-lhe a salvação de que tanto precisas? Não estou a perguntar-te se vens à igreja há muitos anos, ou se tens uma esposa, ou filhos, ou pais que acreditam em Jesus. Não é esta a pergunta. A pergunta é sobre ti. Será que tu alguma vez te aproximaste de Jesus para pedir ajuda, compaixão, misericórdia, perdão, vida? Porque se o fizeres, então podes ter a certeza absoluta que tu não vais acabar por ser humilhado, como um líder mundial anteontem. Tu não vais ser obrigado a mendigar e não vais ficar inseguro acerca da sua resposta. Porque como nós vemos aqui, se tu, eu ou qualquer outra pessoa não é salvo, não é porque Jesus não esteja disposto a salvar-nos. Ele está disposto. Ele quer. Ele quer. Mas sim porque ainda nós não aproximamos dele em humildade, arrependimento e fé. Então, amigos, esta é a primeira coisa que nós temos que ver. A compaixão de Jesus para com os necessitados. Para conosco. A compaixão dele. Agora, rapidamente, vamos ver a segunda coisa. O poder de Jesus para purificar os impuros. O poder de Jesus para purificar os impuros. Versículo 12, mais uma vez. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se como o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fique limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Amigos, já vemos, não é? Que a lepra era uma doença que contaminava as pessoas e que excluía as pessoas da vida social e religiosa da sua comunidade. E há 2000 anos não era possível curá-lo. No entanto, o que Jesus fez aqui? Não diz que Jesus curou o leproso. Não sei se vocês repararam isso. Não diz que Jesus curou o leproso. O que diz o texto? Que ele purificou, não é? Que ele limpou. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Quero. Fica limpo. Ao tocar o leproso, Jesus não simplesmente curou o leproso da sua lepra. Sim, ele fez isso, mas fez mais do que isso. Muito mais. Pois o leproso foi fisicamente e espiritualmente purificado.
De modo que agora não só podia reintegrar-se na sociedade, mas também podia participar plenamente na vida espiritual do povo de Deus. É por isso que no versículo 14, Jesus lhe disse para ir até como sacerdote e fazer a oferta exigida pela lei, porque uma vez depois de fazer isso, ele podia ir para o templo. Ele podia ter um encontro com Deus mais uma vez. Ele podia adorar o Senhor corretamente, segundo a lei. Pois ele iria como alguém purificado, reconciliado com Deus, justificado pelo Senhor Jesus. Então, amigos, vocês estão a perceber o que está a acontecer aqui, não é? Jesus, o perfeito Filho de Deus, o Santo, 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 justo, o Senhor dos Senhores, ele tocou o leproso e, ao fazer isso, ele efetivamente trocou de lugares com ele. Ou seja, ele tomou sobre si a impureza do leproso e ele conferiu ao leproso a sua própria justiça. E isso leva-nos ao coração do Evangelho, não é? Porque foi precisamente isso que Jesus fez por ti e por mim. Quando ele foi para a cruz e morreu em nosso lugar, sendo castigados pelos nossos pecados, e depois ressuscitou para uma nova vida. Há muitas pessoas que pensam que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para o perdão dos nossos pecados, ponto final. É verdade que ele morreu para o perdão dos nossos pecados. Aleluia! É bom, é uma boa notícia e é verdade. Mas é melhor do que isso. Porque também ele nos deu a sua justiça. Ele nos vestiu com a sua justiça. Para que agora, quando Deus olha para um cristão, alguém que está a confiar em Jesus, não é apenas que Deus não vê o seu pecado, porque o pecado já está em Jesus e Jesus foi castigado. Mas não é só isso. Ele não apenas vê-nos como, não é, em vez de muito negativo, agora somos zeros. Não é isso. Ele vê a justiça de Jesus, a bondade de Jesus, a compaixão de Jesus, as boas obras de Jesus, a santidade de Jesus. Esta doutrina é uma doutrina bastante linda e chama-se justificação. É o que significa justificação. Quando nós falamos que somos justificados pela fé, significa que o pecado foi tirado por Jesus e recebemos a justiça de Jesus. E agora estamos bem perante o Senhor. Agora podemos cantar, temos paz com o Senhor. Justificação. E dá para ver isso aqui, o vislumbre disso aqui, com este evento, como Jesus e o leproso. Aquela troca. Esta é a segunda coisa que temos que ver. Mas depois de ver a compaixão de Jesus para ajudar os necessitados e o poder de Jesus para purificar os impuros, em terceiro lugar, vemos a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Versículo 18. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o deixaram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Foi uma coisa completamente inesperada para se dizer. Ou seja, o paralítico foi ter com Jesus para ser curado, não é? É isso que ele queria. No entanto, Jesus, cheio de compaixão, como sempre, sabia que o problema que ele enfrentava, que era maior do que a sua paralisia, era o problema do pecado. Era o pecado que separava-o de Deus. Era o pecado que o colocava no caminho do inferno, onde ele seria justamente condenado para sempre. Então é por isso que Jesus falou com o paralítico sobre os seus pecados, porque o problema do pecado era bem maior do que o seu problema de saúde. E nós temos que lembrar disso, amigos. Temos que lembrar, todos nós vamos ter problemas da saúde. Hoje, amanhã, daqui a 50 anos, vamos ter. E é bom que nós confiamos no Senhor e oramos sobre isso. Mas um dia todos nós vamos morrer. E depois? O problema principal que nós temos é o problema do nosso pecado. E a pergunta é, será que há perdão? Será que há uma maneira de ser perdoado? E Jesus diz, sim, através de mim.
Os fariseus e os escribas ficaram escandalizados, não é? Porque eles sabiam que apenas Deus conseguia perdoar pecados. E eles tinham razão. Eles tinham razão. Não é que os fariseus eram sempre errados. Tinham razão. Apenas Deus consegue perdoar pecados. Mas Jesus é Deus na terra. E para mostrar isso, versículo 23, ele fez algo incrível. Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Amigos, este milagre não foi feito, ou seja, num beco vazio, sem ninguém a ver. Não foi um truque de magia, um engano. Foi algo feito publicamente, diante de uma enorme multidão de pessoas, incluindo fariseus e escribas, e o milagre foi inegável. Jesus não apenas curou completamente o paralítico, mas também mostrou que realmente ele tinha autoridade para perdoar pecados. Porque ele era o Filho do Homem, de Daniel 7. Aquele que seria dada a autoridade para governar todas as nações da terra. Jesus está a dizer, eu sou ele. Ou seja, eu sou aquele que está descrito no livro de Daniel. Aquele que veio com a autoridade de Deus para governar o mundo. E como tal, eu sou aquele que tem a autoridade, não apenas para curar, mas para perdoar pecados também. Imagina como te sentirias se tu estivesses lá naquele dia, ao ver o paralítico a se levantar e ir para casa. Este tipo de coisa não acontece, não é? Ou seja, é impossível. Literalmente, é impossível. Mas aconteceu. Não adianta melhor que as pessoas reagiram, no versículo 26, como elas reagiram, não é? Com espanto, com temor, com os corações cheios de louvor, porque elas nunca tinham visto alguma coisa semelhante. Aqui estava um homem que não apenas curava os incuráveis, mas tinha autoridade para perdoar pecados. E, amigos, isso não foi apenas uma boa notícia para o paralítico. Também é uma boa notícia para nós. Significa que nós também, nós que vivemos tantas vezes sobrecarregados com os nossos pecados, com a nossa culpa do nosso dia a dia. Ou seja, diz-nos que Jesus não é apenas disposto a ajudar-nos no nosso desespero, mas Ele tem poder para nos purificar e autoridade para perdoar, mesmo os piores pecadores. Que é fantástico. No verão passado, no Reino Unido, eu estava a visitar uma igreja e conheci lá um homem chamado Jason Armstrong. Desde a sua infância, Jason não conhecia nada para além de abuso, lutas, brigas e crime. Tornou-se um homem agressivo, viciado em violência e drogas. O tempo passado na prisão, os ferimentos graves, a morte dos amigos próximos, não mudaram nada acerca do seu percurso autodestrutivo. Fora do controle, o Jason começou a envolver-se no ocultismo, com resultados perturbadores. Mas então, numa noite, com muito desespero, ele clamou ao Deus da Bíblia. Deus que ele tinha ignorado durante toda a sua vida. Certamente ele pensou que Deus não ia ouvi-lo, porque ele era uma pessoa tão mau. Foi a primeira vez que ele clamou ao Deus da Bíblia. Mas Deus não ia ouvi-lo, porque ele seria a última pessoa na lista de Deus. No entanto, Deus respondeu. Deus ouviu. E Deus não respondeu a tentar assim, tornar Jason, colocar mais culpa em Jason, mas ele respondeu com compaixão, misericórdia, perdão, justificação, salvação. Jason começou a chorar. Jason logo foi ter com o pastor da igreja mais próxima dele, David Heath White, e teve uma conversa com ele, com lágrimas, mas também com sangue em todo o lado. Ele é uma pessoa bastante agressiva e violento, e ele tinha acabado de ter uma luta antes disso. Ou seja, ele estava num estado muito mau,
dá para imaginar o pastor não abrir a porta da sua casa e ver este homem, grande, com músculos, forte, a chorar à sua frente? Mas porque ele sabia que ele precisava o que Jesus oferece. Mas mais do que isso, ele sentiu que Jesus tinha aceito com compaixão e amor. Provavelmente tu não tens vivido uma vida como o Jason, não sei. Provavelmente não. Mas todos nós fugimos de Deus. Todos nós estragamos as nossas vidas com o nosso pecado. Todos nós. Mas a cena é que, como Jesus, há esperança. Porque ele é cheio de compaixão, como Jason descobriu, como o leproso descobriu, como o paralítico descobriu. E como milhões e milhões e milhões de cristãos descobriram ao longo dos séculos. Ele é cheio de compaixão. Ele é poderoso. Ele tem autoridade. E ele quer purificar-te. Ele quer perdoar-te. Ele quer receber-te como parte da sua família. A questão é, como é que tu vais responder? Será que vais responder com humildade, arrependimento e fé? E até como Jesus, desesperado, dizer, Senhor, eu não tenho nada para oferecer, mas eu preciso de Ti para o perdão dos meus pecados. Por favor, ajuda-me. Como é que nós vamos responder perante este Jesus compassivo? Vamos orar. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. Senhor Deus, nós estamos aqui esta manhã e sabemos que somos pecadores. Sabemos, Senhor, que temos falhado, não apenas muito no passado, mas mesmo esta última semana, que nós falhamos. Nós queremos ficar limpos. Queremos ficar purificados, queremos ser perdoados e justificados. E acreditamos, Senhor, que Tu não apenas consegues, mas Tu queres. Então, Senhor, nós queremos vir até o Teu trono agora, em humildade, com arrependimento genuíno e com fé em Jesus. Senhor, por favor, perdoa-nos e aceite-nos através dos méritos de Jesus Cristo. E, Senhor, ajude-nos agora a viver mais para Ti, no nosso dia a dia, no poder do Espírito Santo. Nós somos fracos, nós somos imperfeitos, nós somos necessitados, nós somos desesperados. Mas Tu, Senhor, és tudo para nós. Tu és capaz de satisfazer os nossos desejos e de dar-nos o que nós precisamos mais do que tudo, a salvação em Cristo. Então, Senhor, esteja conosco agora e ao longo desta semana. Nós pedimos e oramos com gratidão em nome de Cristo. Amém.